A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas de Lisboa, transformando o chiado em um labirinto de reflexos borrados e sombras dançantes. Miguel correu para o restaurante, o coração acelerado não pela tempestade, mas pelo eco de uma risada que ouvira momentos antes, uma risada que soava como um segredo sussurrado ao vento atlântico. Ele não sabia ainda, mas naquele instante, o destino tecia uma teia invisível ao seu redor, pronta para enredá-lo em um amor que desafiaria as muralhas de preconceito erguidas por uma sociedade que ainda sussurrava julgamentos nas esquinas antigas da cidade. Miguel secou o rosto com a manga da camisa branca impecável, o uniforme que o definia como garçom elétrico, um pequeno bistro escondido entre as colinas íngremes de Alfama. Aos 28 anos, ele carregava nos ombros o peso de uma vida moldada por silêncios forçados, filho de pescadores conservadores no Algarve, fugira para a capital em busca de ar que não sufocasse sua essência. Gay, sim, mas um segredo guardado como uma ferida mal cicatrizada. Seus colegas o viam como o rapaz afável, sempre com uma piada pronta para desarmar a tensão das noites lutadas, mas ninguém conhecia as noites em que ele se encolhia no quarto alugado, revivendo os olhares de desdém da família que o deserdara por escolher o caminho errado. Naquele turno chuvoso, porém, algo mudaria. Um homem entrou, encharcado e cabisbaixo, vestindo um casaco puído que cheirava a maresia e desânimo. Sentou-se à mesa do canto, os olhos castanhos fixos no menu como se cada palavra fosse uma âncora. Boa noite, senhor. O que vai querer? Perguntou Miguel, forçando um sorriso que mascarava o cansaço de 10 horas de pé. O homem ergueu o olhar, e por um segundo, o mundo parou. Havia ali uma vulnerabilidade crua, um cansaço que Miguel reconhecia como seu próprio reflexo. Só um copo d'água, murmurou o estranho, a voz rouca como o trovejar distante. Miguel assentiu, mas enquanto se afastava, notou as mãos trêmulas do homem sobre a mesa de madeira gasta, mãos que pareciam não ter tocado em luxo há tempos. Algo se apertou em seu peito, ele conhecia a fome disfarçada de orgulho, o orgulho que o fizera pular refeições para pagar o aluguel. Na cozinha, entre o sibilar das frigideiras e o aroma de bacalhau assado, Miguel hesitou. Faço um hambúrguer para ele. De graça. Ninguém merece passar fome nessa cidade que devora os fracos. Seus colegas riram, achando graça na impulsividade, mas para Miguel, era um ato de rebeldia silenciosa contra um mundo que punia os diferentes. Ele levou o prato com cuidado, o pão crocante contrastando com a carne suculenta, cebola caramelizada e uma fatia de queijo derretido que ele mesmo escolhera. Aqui, senhor. Considera um presente da casa. Às vezes, a vida precisa de um pouco de calor. O homem piscou, surpreso, e por um instante, seus olhos se encontraram de verdade, um azul profundo contra o castanho terroso, uma faísca que Miguel atribuiu ao cansaço. Obrigado, disse o estranho, a voz agora mais suave, como se o gesto tivesse rachado uma armadura invisível. Meu nome é Rafael. E você? Miguel. Prazer. Eles conversaram brevemente, sobre a chuva que não dava trégua, sobre as ruas de Lisboa que pareciam conspirar contra os solitários. Rafael comeu devagar, saboreando cada mordida como se fosse um banquete, e Miguel sentiu um calor estranho se espalhar pelo peito, não pena, mas empatia, o tipo que une almas perdidas. A noite avançou, e o restaurante esvaziou. Rafael ficou até o último, pagando apenas pela água com moedas amassadas que tilintaram como confissões. Volte quando quiser, disse Miguel ao fechar a porta, o sino tilintando como um adeus relutante. Ele não imaginava que Rafael, o homem pobre, era na verdade o bilionário por trás da rede de restaurantes que incluía o Elétrico, o magnata da hotelaria lisboeta, disfarçado para inspecionar incógnito seus próprios estabelecimentos. Rafael, aos 35 anos, carregava suas próprias cicatrizes, um divórcio forçado pela família tradicional, anos de negação sobre sua orientação sexual para preservar o império construído com suor e segredos. Gay, sim, mas um segredo enterrado sob camadas de poder e isolamento. Aquele hambúrguer simples o desarmara, revelando uma humanidade que ele esquecera em salas de reunião frias. Dias se passaram, e Miguel não conseguia apagar Rafael da mente. Seus turnos no Elétrico tornaram-se rotinas mecânicas, interrompidas por devaneios sobre aqueles olhos que pareciam carregar o peso do oceano. Ele confidenciou a Ana, sua única amiga verdadeira, uma artista de rua lésbica que pintava murais coloridos nas paredes de Bairro Alto. Ele parecia tão real. Como se entendesse o que é ser invisível nessa cidade. Ana riu, mas seus olhos brilhavam com empatia. Cuidado, Lisboa é cheia de ilusões. Mas se for destino, ele volta. E voltou. Uma semana depois, sob um sol tímido de outono, Rafael reapareceu, ainda no casaco puído, mas com um sorriso que iluminava o salão. O hambúrguer foi o melhor que comi em anos. Posso retribuir com uma caminhada pelo Tejo. Miguel hesitou, o coração martelando como o fado e quando nas ruelas próximas.
Aceitou, e assim começou uma amizade improvável, passeios ao entardecer, conversas sobre sonhos sufocados, risadas que desafiavam o cinza da rotina. Mas os conflitos surgiram como nuvens sobre o Atlântico. No elétrico, rumores se espalharam. O dono da rede, um tal Rafael Almeida, planejava uma inspeção surpresa. Os gerentes apertaram as rédeas, exigindo eficiência impiedosa, e Miguel, com sua generosidade impulsiva, tornou-se alvo de críticas. Você está sendo mole demais, repreendeu o chefe, um homem de meia-idade com olhos frios. Aqui não é caridade, é negócio. Miguel engoliu o orgulho, mas internamente fervia, como explicar que atos de bondade eram sua armadura contra o preconceito que o seguira desde o sul. Enquanto isso, Rafael, em seu apartamento luxuoso no Chiado, lutava com sua própria duplicidade. Ele se aproximava de Miguel por genuíno afeto, mas o disfarce o corroía. E se ele me odiar por mentir, confessou a seu terapeuta, um homem discreto que conhecia os labirintos da identidade que era em Portugal. A verdade liberta, mas também destrói. A tensão escalou em uma noite de gala no elétrico. Rafael, ainda incógnito, convidou Miguel para um evento beneficente disfarçado de jantar informal. Venha como meu amigo, disse, e Miguel, vestindo sua melhor camisa, sentiu-se vivo pela primeira vez em anos. Mas ao chegarem, o salão reluzia com cristais e rostos da elite lisboeta, políticos, empresários, todos mascarados em sorrisos falsos. Rafael, sob o pretexto de ser um convidado humilde, apresentou Miguel como um talento do elétrico. Foi então que o inevitável aconteceu, um executivo bêbado, e quando velhos preconceitos, zombou de Miguel. Um garçom. Aqui? Deve ser o entretenimento da noite. O ar ficou pesado, e Miguel, sentindo o veneno familiar da rejeição, virou-se para sair. Rafael o reteve, os olhos flamejando. Ele é mais homem do que qualquer um nesta sala podre de hipocrisia. Na confusão que se seguiu, Rafael revelou sua identidade, não por escolha, mas por necessidade. Eu sou o dono, Miguel. E aquele hambúrguer? Mudou tudo. O choque foi um abismo, traição misturada a alívio, raiva entrelaçada a desejo. Miguel fugiu para as ruas, a chuva voltando a cair como lágrimas não choradas. Como pude ser tão tolo? Ele me viu como um experimento, um pobre coitado para se divertir. Mas Rafael o seguiu, confrontando-o sob o arco de uma ponte antiga. Não foi piedade. Foi você quem me viu de verdade, quando eu me escondia atrás de bilhões. Eu sou gay, Miguel, como você. E te amo por isso, não apesar, mas por causa de quem você é. As palavras pairaram no ar úmido, um clímax de vulnerabilidade que rachou as barreiras. O que se seguiu foi uma dança de reconciliação e conflito. Miguel, ferido pelo engano, afastou-se, mergulhando em memórias dolorosas, a rejeição familiar, os olhares tortos em bares que eram escondidos de Lisboa. Ele buscou refúgio em Ana, que o arrastou para uma manifestação contra a discriminação LGBTQ+, na Praça do Comércio, onde bandeiras arco-íris tremulavam como promessas de liberdade. Ali, entre cânticos e cartazes, Miguel encontrou força para confrontar seus demónios internos. Rafael, por sua vez, enfrentava o império, acionistas conservadores pressionavam por uma imagem tradicional, ameaçando boicotes se sua orientação se tornasse pública. Você construiu isso na mentira, acusou seu irmão mais velho em uma reunião tensa, e quando o patriarcado que sufocava ambos. Um ponto de virada veio em uma viagem impulsiva ao Algarve, terra natal de Miguel. Rafael insistiu em ir, não como bilionário, mas como homem comum, sem seguranças, sem disfarces. Eles caminharam pelas praias de areia dourada, o mar sussurrando segredos ancestrais. Foi ali que Miguel revelou sua ferida mais profunda, a carta de despedida da mãe, que o chamara de pecado ambulante. Lágrimas se misturaram à espuma das ondas, e Rafael, abraçando-o pela primeira vez, compartilhou sua própria dor, o casamento forçado, a solidão de noites em mansões vazias. Nós somos mais que nossas máscaras, somos o que escolhemos ser juntos. O beijo que se seguiu foi casto, um selo de promessa, cheio de emoção crua que transcendia o físico. De volta a Lisboa, os obstáculos se multiplicaram. Um escândalo estourou na imprensa, fotos vazadas de Rafael em um bar que era anos antes, distorcidas para atacar sua imoralidade. O elétrico sofreu boicotes, e Miguel foi demitido sob pretexto de incompetência, na verdade, retaliação por sua associação com o escândalo. Desempregado e exposto, ele enfrentou o ódio online, comentários venenosos chamando-o de oportunista gay caçando fortunas. A amizade com Ana se fortaleceu, tornando-se um farol. Ela o ajudou a encontrar um novo emprego em um café inclusivo no Bairro Alto, onde a comunidade LGBTQ+ florescia como azulejos coloridos. Rafael, pressionado, considerou vender o império, mas Miguel o confrontou em uma noite estrelada no Castelo de São Jorge. Não fuja.
Lute por nós, como eu luto por mim. Inspirado, Rafael anunciou publicamente sua orientação em uma conferência de imprensa, transformando o elétrico em um símbolo de inclusão, treinamentos contra preconceito, doações para abrigos Kier. O gesto gerou ondas, aliados surgiram, mas atas rugiram, culminando em uma ameaça anônima que forçou Rafael a se esconder. O clímax irrompeu em uma festa de orgulho no Rossio, onde milhares marchavam contra o ódio. Miguel e Rafael, de mãos dadas pela primeira vez em público, foram confrontados por um grupo de manifestantes contrários, ecos do conservadorismo rural que Miguel conhecia bem. Uma briga eclodiu, punhos e gritos, mas no caos, Rafael se jogou na frente de Miguel, levando um soco que o derrubou. Sangue no chão de paralelepípedos, sirenes ao fundo, um momento de terror puro que uniu seus destinos. No hospital, de mãos entrelaçadas, eles juraram superar: nós não somos vítimas. Somos sobreviventes. A resolução veio devagar, como o amanhecer sobre o Tejo. Rafael reformou o elétrico como um Abel LGBTQ+, contratando Miguel como gerente. A família de Miguel, tocada por uma carta de Rafael, enviou uma oliveira, símbolo de paz no sul português. Ana pintou o mural no restaurante, dois homens de mãos dadas contra um céu de azulejos, representando amor resiliente. Anos depois, em uma cerimônia discreta na praia do Algarve, eles trocaram votos sob o sol poente, cercados por amigos que se tornaram família escolhida. Mas a vida, como Lisboa, é cheia de curvas inesperadas. Um ano após o casamento, Rafael descobriu uma traição interna. Seu irmão sabotara o negócio por ciúmes, forjando documentos para roubar ações. O conflito familiar explodiu em um tribunal de Lisboa, onde verdades ocultas emergiram. O irmão, lutando com sua própria identidade reprimida, confessou inveja misturada à dor. Perdoar não foi fácil, mas Miguel mediou, ensinando Rafael que amor verdadeiro inclui redenção. O império se recuperou, mais forte, com fundações em autenticidade. Ao longo dos anos, sua história inspirou outros, um podcast sobre superação Kier, um livro de memórias que Miguel escreveu em noites tranquilas. Eles adotaram um cachorro resgatado das ruas de Alfama, batizado de Esperança, e construíram uma vida tecida de risadas, viagens por Portugal, de Sintra mística a Porto Vibrante, e momentos quietos apreciando fado que agora soava como hino de vitória. No final, sob as estrelas do céu lisboeta, Miguel sussurrava para Rafael: aquele hambúrguer não foi só comida. Foi o começo de nós. E Rafael, beijando sua testa, respondia: e você, meu amor, foi o banquete da minha alma. A brisa do Tejo carregava o sal do mar e o perfume de jasmins selvagens quando Miguel acordou no dia seguinte à revelação, o corpo pesado como se a noite anterior tivesse sido um sonho febril. Ele se esgueirou para fora do apartamento de Rafael, um loft minimalista no bairro alto, com vistas para as 7 colinas que pareciam sentinelas silenciosas. O bilionário dormia ainda, o rosto suavizado pela vulnerabilidade da confissão, mas Miguel não conseguia ficar. Seus pés o levaram pelas escadarias íngremes até o mirador da Senhora do Monte, onde Lisboa se estendia como um tapete de azulejos quebrados e esperanças remendadas. Como confiar agora, murmurava para o vento, as mãos apertando o corrimão enferrujado. A cidade, com sua história de terremotos e renascimentos, parecia zombar dele, quantas vezes Portugal se reerguera das cinzas, só para cair novamente. De volta ao elétrico para o turno da manhã, Miguel encontrou o caos. O gerente, um homem chamado Vasco com bigode grisalho e temperamento de touro, o esperava com os braços cruzados. O que diabos foi aquilo ontem? Você saindo com o tal Rafael. E agora dizem que ele é o dono. Isso é insubordinação. A cozinha fervia com fofocas, facas cortando cebolas como lâminas de julgamento. Miguel engoliu seco, o orgulho ferido latejando. Foi um mal-entendido. Mas eu não me arrependo de ser quem sou. Vasco bufou, mas nos olhos do homem mais velho havia um lampejo de algo além da raiva, talvez inveja, ou o eco de lutas não verbalizadas. Portugal, terra de fado melancólico, ainda carregava resquícios do salazarismo, onde diferenças eram sussurradas como pecados. Enquanto isso, Rafael acordou sozinho, o pânico subindo como baile. Ele vestiu um terno cinza, o disfarce de poder que o isolava, e dirigiu seu carro modesto, um Fiat antigo para manter a ilusão, até ao escritório no centro. Ali, entre pilhas de contratos e telas piscantes, seu assistente, uma mulher que era chamada Sofia, o confrontou. Você mentiu para ele, chefe. E para si mesmo. Quando vai parar de se esconder? Sofia, com seu corte pichi e tatuagens de arco-íris, era o único elo de Rafael com o mundo autêntico. Eu o amo, Sofia. Mas o medo. Ele é como o nevoeiro do Tejo, engole tudo. Ela balançou a cabeça, entregando-lhe um dossiê, relatórios de queixas de funcionários LGBTQ+, em suas filiais, histórias de demissões veladas e assédios ignorados.
Comece por aqui. Seja o homem que ele viu em você. O reencontro aconteceu ao meio-dia, no elétrico lotado de turistas ingleses pedindo pastéis de nata. Rafael entrou sem disfarce, agora em jeans e camisa branca, vulnerável como nunca. Miguel o viu pelo espelho da cozinha e congelou, a espátula tremendo na mão. O que faz aqui? Rafael se aproximou da mesa vazia, a voz baixa. Peço perdão. Não por quem sou, mas por como menti. Deixe-me provar que sou digno. Miguel, dividido entre raiva e anseio, assentiu relutante. Eles saíram para o beco estreito atrás do restaurante, onde gatos vadios miavam como coros de fado. Ali, sob o sol filtrado por varais de roupa, Rafael contou tudo: a infância em uma mansão fria em Cascais, o pai industrial que o moldara para herdar o legado, a mãe devota que rezava rosários por sua cura. Eu me casei com uma mulher por dever, divorciei-me por sanidade. Mas você? Você me fez querer viver de verdade. As palavras abriram uma fenda na armadura de Miguel. Ele compartilhou então sua própria saga, as noites no Algarve, fugindo de pescarias familiares para se encontrar em praias escondidas com amigos secretos, o primeiro beijo roubado sob estrelas indiferentes, a carta de expulsão que chegara como um vendaval. Eu aprendi a sobreviver fingindo. Mas com você, sinto que posso ser inteiro. O abraço que se seguiu foi elétrico, não de paixão física, mas de almas se reconhecendo em meio à tormenta. No entanto, o idílio foi interrompido por uma ligação. Ana, histérica. Venha rápido. O mural que pintei para o orgulho foi vandalizado. Escreveram aberrações nas paredes do bairro Alto. Eles correram juntos, o carro de Rafael cortando o tráfego caótico de Lisboa. O mural, uma explosão de cores celebrando casais que eram dançando fado, agora sangrava tinta preta, as palavras odiosas como cicatrizes frescas. Ana chorava, mas seus olhos flamejavam. Eles acham que podem nos apagar. Mas nós somos como o Tejo, fluímos, resistimos. Miguel sentiu a bile subir, memórias de insultos escolares inundando. Rafael, ao lado, apertou seu ombro. Isso acaba hoje. Vou usar minha voz, e meu dinheiro, para lutar. Naquela noite, eles organizaram uma vigília improvisada, velas acesas, canções de resistência, uma centena de aliados se reunindo sob as luzes neon dos bares. Foi o primeiro ato público de Rafael como aliado declarado, e os flashes das câmaras capturaram não fraqueza, mas força compartilhada. Mas os fantasmas não descansam fácil. Dias depois, Miguel recebeu uma visita inesperada, seu irmão mais velho, João, direto do sul alto e bronzeado pelo sol das redes de pesca. João carregava uma mala velha e olhos evasivos. Mãe está doente, Quer te ver. Mas as coisas mudaram lá embaixo. Miguel, no apartamento modesto que dividia com Ana, sentiu o chão tremer. Mudaram como? Ainda me veem como o filho perdido. João hesitou, revelando rachaduras em sua fachada machista. Eu tenho um filho agora. E vejo como o mundo é cruel. Talvez eu estivesse errado. O reencontro familiar prometia ser um campo minado, e Rafael insistiu em ir junto, como escudo e parceiro. A viagem ao Algarve foi uma odisseia emocional, estradas sinuosas ladeadas por oliveiras centenárias, o ar salgado evocando dores antigas. Na casa de pescadores em Lagos, a mãe de Miguel os recebeu com mãos trêmulas, o rosto enrugado como pergaminhos de fado. Meu menino, sussurrou ela, ignorando Rafael inicialmente. Mas quando Miguel contou sua história, não com raiva, mas com honestidade crua, algo se quebrou. Eu te expulsei por medo, não por ódio. O padre disse que era pecado, mas o pecado foi meu silêncio. Lágrimas fluíram, e Rafael, quieto, ofereceu chá de ervas, um gesto simples que humanizou sua presença. João, observando, confessou baixinho a Miguel: eu te invejo, irmão. Você tem coragem para ser você. O perdão não foi instantâneo, mas plantou sementes, uma ponte frágil sobre o abismo. De volta à capital, o romance floresceu em gestos cotidianos, Rafael cozinhando bacalhau à brás pela primeira vez, queimando o alho mas rindo da falha, Miguel levando-o a um show de fado em Alfama, onde vozes roucas cantavam de amores impossíveis. Mas o conflito externo rugia, a imprensa sensacionalista publicou uma matéria difamatória, chamando Rafael de bilionário pervertido caçando garçons vulneráveis. As ações da empresa despencaram, e acionistas exigiram sua renúncia. Em uma reunião tensa no Hotel Ritz, Rafael enfrentou o conselho: eu construí isso com integridade, mas se integridade inclui ser autêntico, então que venha a queda. Miguel, assistindo de longe, sentiu orgulho misturado a terror, amor verdadeiro testa limites. O ponto de inflexão veio em uma conferência de negócios em Porto, onde Rafael planejava expandir. Miguel o acompanhou, e durante um jantar à beira do Douro,
um investidor conservador os confrontou abertamente. Isso é mau para os negócios, Almeida. Portugal ainda valoriza tradição. Rafael, com Miguel ao lado, rebateu: tradição sem humanidade é tirania. E eu escolho humanidade. O salão silenciou, e naquela noite, em um quarto de hotel com vistas para vinhedos, eles conversaram até o amanhecer sobre medos profundos, o de Rafael de perder tudo, o de Miguel de ser apenas um capítulo passageiro. Você é meu porto seguro, disse Rafael, e as palavras selaram uma aliança mais forte. O outono em Lisboa pintava as folhas de castanho dourado, mas para Miguel e Rafael, as sombras se alongavam como dedos acusadores. A matéria jornalística havia aberto as comportas do ódio, e-mails anónimos chegavam ao escritório de Rafael, prometendo ruína. Nas ruas, olhares furtivos seguiam Miguel como fantasmas. Ele trocou o elétrico pelo café Arco-Íris, no bairro Alto, um refúgio que era onde o aroma de café forte misturava-se a risadas livres. Ana, agora sócia no local, o recebia com abraços ferozes. Você é mais forte que isso, lembra do moral. Nós o repintamos, e vamos repintar nossas vidas. Mas internamente, Miguel lutava com dúvidas, e se Rafael me vir como uma fraqueza? Um garçom pobre arrastando seu nome para a lama. Rafael, por sua vez, mergulhava em uma guerra corporativa. Seu irmão, Eduardo, revelara-se o vazador das fotos antigas, motivado por uma ambição cega e um ressentimento fermentado desde a infância. Em uma confrontação no escritório envidraçado com vistas para o Rossio, Eduardo cuspiu veneno: você sempre foi o favorito, o perfeito. Mas isso... amar um homem... é suicídio para a família. Rafael, controlando a fúria, respondeu com dor crua: família não é sangue, é é escolha. E você escolheu o ódio. A briga culminou em uma demanda judicial, com documentos falsos descobertos. Eduardo havia desviado fundos para rivais. O escândalo abalou o império, mas também uniu Rafael a aliados inesperados. Sofia mobilizou a rede interna Kier, criando uma petição que salvou sua posição. Enquanto isso, a relação de Miguel e Rafael estava a águas profundas. Uma discussão explodiu após uma noite em que Rafael cancelou um jantar por uma crise de negócios. Você me prometeu presença, não desculpas, gritou Miguel no loft, as palavras ecoando como trovões. Rafael, exausto, rebateu: eu luto por nós todos os dias, arriscando tudo. Você acha que é fácil ser o vilão da sociedade? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio antigo. Miguel saiu, vagando pelas ruelas de Madragoa, onde lanternas balançavam como corações pendurados. Ele terminou em um bar escondido, o Fado Kier, onde performers cantavam baladas de amores proibidos. Ali, um estranho se aproximou, um turista americano com sotaque suave, oferecendo simpatia. Você parece perdido, bonito. Miguel recusou, mas o incidente plantou sementes de insegurança. Sou suficiente para ele. Rafael, percebendo o vazio, procurou Miguel ao amanhecer, encontrando-o na ponte 25 de Abril, o Tejo correndo abaixo como veias da cidade. Eu errei. Não por trabalhar, mas por deixar o medo me cegar. Eles se reconciliaram com promessas renovadas, terapia conjunta com um conselheiro LGBTQ+, em Belém, onde confissões fluíam como o rio. Miguel aprendeu a expressar vulnerabilidade sem medo de rejeição, Rafael, a equilibrar poder e presença. O crescimento era palpável. Rafael delegou tarefas, abrindo espaço para fins de semana em Sintra, explorando palácios de conto de fadas que espelhavam seus próprios castelos internos. Mas o destino, caprichoso como o fado, preparava uma reviravolta. Durante uma viagem a Évora, terra de templos romanos e vinhos robustos, Miguel recebeu uma ligação de João: mãe piorou. Venha, e traga seu amigo. Ela quer pedir perdão direito. O coração de Miguel apertou, o Algarve chamava como uma sirene. Rafael, sem hesitar, cancelou compromissos. Na casa familiar, sob o sol escaldante, a mãe os recebeu na varanda, uma manta tecida à mão sobre os joelhos. Eu fui cega, filhos. O padre mentiu, o amor é de Deus. As palavras, frágeis mas sinceras, dissolveram anos de gelo. João, ao lado, estendeu a mão a Rafael: cuide dele. Ele merece. Foi um banquete simples de sardinha assada e histórias compartilhadas, onde feridas cicatrizaram sob o céu estrelado do sul. De volta, o casal enfrentou um teste maior. A Pride de Lisboa se aproximava, e Rafael foi convidado a discursar. Medo paralisava, e se o ódio se materializasse em violência? Miguel o encorajou: sua voz pode salvar vidas, como a minha foi salva por atos pequenos. Na Praça do Comércio, sob bandeiras tremulantes, Rafael subiu ao palco, Miguel ao seu lado. Eu era um homem escondido atrás de fortunas.
Hoje, sou livre porque amei, e fui amado de volta. Portugal, terra de descobrimentos, descubra o amor em todas as formas. A multidão rugiu, aplausos misturados a vaias distantes, mas o momento marcou uma virada, patrocínios fluíram para causas que e o elétrico renasceu como centro comunitário. Entretanto, sombras persistiam. Eduardo, derrotado no tribunal, desapareceu, deixando uma carta de arrependimento que Rafael guardou como lembrete de redenção possível. E Miguel, promovido no café, lidava com ciúmes internos, um novo colega, bonito e efusivo, flertava abertamente, testando lealdades. Uma noite, após um turno exaustivo, Miguel confrontou Rafael. Às vezes, sinto que nosso mundo é frágil demais. Rafael, puxando-o para um sofá gasto, respondeu com uma anedota de sua avó: o amor é como o azulejo português, belo, mas rachado pelo tempo. Nós remendamos juntos. O clímax se aproximava com a tempestade perfeita, uma greve de funcionários nos restaurantes de Rafael, alimentada por rumores de favoritismo a Miguel. Piquetes bloqueavam entradas, cartazes acusando nepotismo que era. Rafael negociou exausto, mas o stress o derrubou, um colapso em uma reunião, o corpo traindo a mente sobrecarregada. No hospital de Santa Maria, Miguel volou ao seu lado, segurando a mão pálida. Não me deixe, sussurrou Rafael no delírio. Nunca, prometeu Miguel, e naquela sala estéril, juras se renovaram. A recuperação trouxe clareza. Rafael reestruturou a empresa com foco em equidade, promovendo líderes diversos. Inverno abraçava Lisboa com um manto de névoa úmida, as luzes de Natal piscando como olhos vigilantes nas avenidas do Baixa. Miguel e Rafael, agora noivos em segredo, um anel simples de prata trocado em uma capela escondida em Óbidos, navegavam águas mais calmas, mas o oceano da vida sempre reserva ondas traiçoeiras. A greve resolvida trouxe paz temporária, mas um novo conflito emergiu das profundezas familiares. A mãe de Miguel, recuperando-se milagrosamente, insistiu em uma visita a Cascais, casa dos Almeida. Quero conhecer a família dele direito, disse ela por telefone, a voz fortalecida por meses de reflexão e leituras sobre aceitação. Rafael empalideceu, sua própria família, fragmentada pelo divórcio e ambições, era um ninho de víboras. A viagem foi um ritual de tensões veladas, o trem de Lisboa a Cascais serpenteando pela costa, o mar Atlântico rugindo como testemunha. Na mansão de Pedra Branca, com jardins podados e vistas para o oceano, a mãe de Rafael, Dona Isabel, uma senhora elegante com colar de pérolas e olhos de aço, os recebeu com frieza polida. Então, você é o famoso Miguel, disse, o tom cortante como faca de queijo. O jantar foi um campo de minas, talheres tilintando, conversas sobre clima e vinhos, mas sob a superfície, julgamentos ferviam. Meu filho construiu um legado, insinuou Dona Isabel. Você. O que traz à mesa? Miguel, erguendo o queixo, respondeu, amor. E a coragem de ser autêntico em um mundo que pune isso. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um soluço inesperado. A mãe de Miguel, tocada pela bravura, estendeu a mão. Eu sei de punições, querida. Mas o amor vence. A noite terminou em aliança frágil, mas sementes de mudança foram plantadas. Dona Isabel, sozinha com Rafael depois, confessou, eu te forcei a casar por tradição. Foi meu erro. Seja feliz, filho. Lágrimas raras umedeceram as bochechas enrugadas, e Rafael, abraçando-a, sentiu o peso do perdão se dissipar como névoa matinal. De volta à rotina, o casal investiu em raízes compartilhadas. Compraram uma casa modesta em Belém, perto dos pastéis conventuais e dos monumentos de descobrimentos, um símbolo irônico para dois homens que descobriram uns aos outros. Miguel, agora consultor de diversidade para a rede de Rafael, viajava entre filiais, treinando equipes em empatia. Não é sobre cotas, dizia ele em palestras, é sobre ver o humano atrás do rótulo. Sua voz ganhava confiança, e quando as lutas de tantos portugueses silenciados pela história. Mas o destino girava sua roda cruel. Durante uma auditoria em Faro, Miguel recebeu notícias devastadoras. Ana, sua âncora, diagnosticada com uma doença crónica, uma condição autoimune que a forçava a pausar os morais. Eu pinto com a alma, Mas agora, a alma dói. Miguel voou de volta, Rafael ao lado, transformando o loft em estúdio de recuperação. Noites de cuidados, risadas forçadas sobre velhos tempos, Ana pintando com pincel na mão boa, Rafael aprendendo a misturar cores. Vocês dois são minha família escolhida, murmurou ela, e o trio se tornou inquebrável, uma tapeçaria de apoio mútuo contra o isolamento que era. O conflito romântico surgiu sutilmente, com o sucesso crescente, Rafael era cortejado por eventos glamourosos, galas em Paris, cúpulas em Madrid. Miguel, enraizado em Lisboa, sentia o puxão da distância. Você brilha lá fora, mas e nós aqui?
Uma briga em uma noite chuvosa culminou em Miguel saindo, perambulando pelo aqueduto das águas livres, as arcadas antigas e quando sua solidão. Rafael o encontrou horas depois, encharcado e arrependido. Você é meu centro, Mi. O resto é ruído. Eles juraram limites, viagens juntos, fins de semana desconectados, cultivando o jardim da casa com ervas portuguesas, alecrim para lembrança, manjericão para amor. Uma reviravolta inesperada veio de Eduardo, o irmão redimido. Após meses de terapia ordenada pelo tribunal, ele reapareceu com uma proposta, parceria em um projeto filantrópico, abrigos para jovens LGBTQ+, expulsos de casa, inspirado nas histórias de Miguel. Cético, Rafael hesitou, mas Miguel viu potencial, redenção não é palavra vazia. Deu uma chance. O trio, irmãos e amor, viajou a Coimbra para planejar, as ruas medievais testemunhando reconciliações. Eduardo, vulnerável, admitiu, eu odiava em você o que temia em mim. Mas vendo seu amor, encontrei paz. O projeto nasceu como Pontes do Tejo, financiado por Rafael, pintado por Ana, gerenciado por Miguel, um legado de cura. O ápice emocional irrompeu na véspera do casamento. Uma tempestade atlântica assolou o sul, e a mãe de Miguel recaiu, hospitalizada em Faro. Miguel, devastado, questionou o timing, e se o destino nos odeia? Rafael, dirigindo através da chuva torrencial, rebateu, destino não odeia. Testa. No hospital, ao lado da cama, a mãe sussurrou bênçãos, morrendo em paz com os filhos reunidos, João, Miguel e Rafael como irmão adotivo. O funeral nas falésias do Algarve foi um lamento fado, mas também catarse, com ondas quebrando como aplausos à vida dela. O casamento, adiado mas não cancelado, aconteceu em uma capela solarenga em Tomar, com Ana como madrinha, Eduardo como padrinho. Votos trocados em português antigo, selados com um beijo sob vitrais coloridos. Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, mas sempre na verdade. Primavera desabrochava em Lisboa com romãzeiras cor-de-rosa e o canto de andorinhas retornando do exílio africano, espelhando a renovação de Miguel e Rafael. Casados há meses, eles habitavam a casa em Belém como um santuário, paredes adornadas com azulejos recuperados de ruínas, um altar caseiro com fotos de amores perdidos e ganhos. O Pontes do Tejo prosperava, abrigos brotando como videiras em Douro, oferecendo camas e conselhos a jovens que eram fugidios. Miguel, à frente do programa, encontrava propósito em rostos esperançosos, você me salvou, agora eu salvo eles. Rafael, orgulhoso, financiava sem interferir, aprendendo a ser parceiro, não provedor. Mas a calmaria precedia a tormenta. Uma investigação jornalística, orquestrada por rivais empresariais, desenterrou o passado de Rafael, não só o casamento falho, mas alegações de assédio em suas primeiras aquisições, distorcidas para pintar um predador. A mídia explodiu, bilionário gay, de boardrooms a bedrooms. Rafael, na sala de estar com vistas para os Jerónimos, desabou, eles vão nos destruir. Miguel, firme, pegou sua mão, não se você lutar limpo. Publique tudo, o bem e o feio. Juntos, eles contrataram um advogado que era de renome, montando um contra-ataque, depoimentos de funcionários, auditorias transparentes, uma conferência de imprensa onde Rafael chorou abertamente. Errei no passado, mas aprendi com o amor. Julguei-me pelo que sou agora. A resposta pública dividiu Portugal, aliados marcharam em solidariedade, mas atas online, trolls de fóruns conservadores, inundaram as redes com veneno. Miguel sofreu o pior, dochado, com seu endereço vazado, ele recebeu ameaças que o forçaram a segurança temporária. Ana, recuperando-se, organizou uma rede de apoio, vigílias noturnas, murais de protesto. Nós somos legionários, declarava ela, pincel na mão. Eduardo, redimido, usou contatos familiares para desmascarar os difamadores, provando fabricação. Em meio ao caos, o romance deles se aprofundou em intimidade emocional. Noites de cartas não enviadas, Miguel escrevendo para a mãe falecida, Rafael para o pai distante, lidas em voz alta à luz de velas. Você me ensinou a perdoar, disse Rafael uma madrugada, traçando os contornos do rosto de Miguel. E você, a sonhar grande, rebateu ele. Uma escapada para as ilhas dos Açores, vulcões adormecidos e lagos termais, reacendeu faíscas, banhos em águas quentes, conversas sobre futuro, talvez a adoção. Quero uma família nossa, confessou Miguel, e Rafael, beijando sua têmpora, prometeu, construiremos. O clímax veio em uma audiência pública no Parlamento, onde o projeto Pontes era debatido. Opositores, fiéis a velhos dogmas, atacaram, isso promove agenda degenerada. Rafael testemunhou, voz firme, degenerada é a indiferença que mata jovens. Miguel, na galeria, sentiu o coração inchar quando legisladores que se levantaram em apoio.
A lei passou, financiando abrigos nacionais, uma vitória que ecoou como sinos de Alfama. Mas a reviravolta pessoal golpeou fundo. Durante uma visita a um abrigo em Setúbal, Miguel encontrou um rapaz de 17 anos, espelho de seu eu jovem, expulso por ser trans. O encontro desenterrou traumas, pesadelos de rejeição familiar o acordavam suando. Rafael, paciente, o levou a um retiro em Serra da Estrela, montanhas nevadas onde o ar puro limpava almas. Ali, em uma cabana de pedra, Miguel confrontou demonios: eu ainda me sinto indigno. Rafael, vulnerável, compartilhou: eu também. Mas juntos, somos dignos. O abraço sob estrelas boreais selou cura. Anos se desenrolaram em tapeçaria rica. O império de Rafael diversificou para turismo inclusivo, hotéis care-friendly em todo Portugal. Miguel escreveu um livro, Hambúrgueres e Corações, memórias que viraram best-seller, inspirando adaptação teatral. Ana, curada, esposa em galerias internacionais. Eduardo casou-se com um parceiro, unindo famílias em jantares anuais no Algarve. Um conflito final testou laços, uma oferta irresistível para Rafael, CEO de uma multinacional em Londres. É o sonho, disse ele, mas olhos traíam dúvida. Miguel, após dias de silêncio, respondeu: sonhos mudam. O nosso é aqui. Rafael recusou, escolhendo raízes lisboetas. Verão envolvia Portugal em um abraço dourado, o sol beijando vinhedos e praias como amantes reencontrados. Miguel e Rafael, agora pais adotivos de dois jovens, um casal de irmãos que eram resgatados do sistema, habitavam uma vida plena na casa de Belém, onde risadas infantis misturavam-se ao aroma de pastéis quentes. O Pontes do Tejo expandira para a Espanha, um farol transfronteiriço contra o ódio. Mas mesmo em paraísos, serpentes sussurram, uma crise econômica abalou o império, ações caindo como folhas secas, acionistas exigindo cortes, incluindo o programa social. Rafael, em reuniões exaustivas, debatia: cortar o coração para salvar o corpo. Miguel, equilibrando trabalho e paternidade, o confrontou na cozinha ao luar: você construiu isso por pessoas, não por lucros. Lute. Inspirado, Rafael reestruturou, vendendo ativos periféricos, injetando patrimônio pessoal. O risco era colossal, falência possível, mas a comunidade respondeu, doações fluíram, boicotes a rivais conservadores. Eduardo, agora aliado feroz, investiu sua herança. A virada veio em uma assembleia em Lisboa, onde funcionários aplaudiram a visão: somos mais que números. Pessoalmente, desafios floresciam como cardos. O filho mais velho, Tomás, aos 15, questionava a identidade: sou gay como vocês? Ou só adotado? Noites de conversas profundas no jardim, com estrelas como testemunhas, Miguel compartilhava: identidade é jornada, filho. Seja o que sentir. Rafael adicionava humor: eu pensei que era hétero por anos. Erro épico. A família cresceu unida, com Ana como titia excêntrica, pintando quartos com murais de heróis que era. Uma surpresa final veio de Dona Isabel, viúva agora. Ela doou a mansão de Cascais para o Pontes, transformando-a em retiro para idosos LGBTQ+. Meu presente de despedida, disse, olhos úmidos. O evento de inauguração reuniu todos, famílias remendadas, amigos fiéis, um banquete de mariscos e fado onde João, tio orgulhoso, brindou, ao amor que cura. Anos depois, em uma praia do Algarve ao pôr do sol, Miguel e Rafael, grisalhos mas de mãos entrelaçadas, assistiam as crianças brincarem nas ondas. Aquele hambúrguer mudou tudo, refletiu Miguel. Rafael sorriu, não hambúrguer. Você. O horizonte se tingia de laranja, prometendo mais amanheceres, uma vida tecida de superação, amor profundo, e a eterna dança de Lisboa contra o mar. Nota, parte 6 de 6, aproximadamente 1000 palavras. Fim da história. Total aproximado, 6000 palavras.